A paz do Senhor, meu querido irmão, a paz do Senhor, minha querida irmã. É com muita alegria que hoje eu entro no seu lar através da leitura bíblica diária. Meu irmão, aqui quem está falando é o evangelista Joel Ramos e hoje nós estudaremos mais um pouquinho sobre o livro de Josué. Contextualizando um pouco, já que hoje nós vamos estudar o capítulo de número 8, que trata sobre a tomada e destruição de Ai, uma execução de manobra militar inteligentíssima e a renovação da aliança em Ebal. Mas antes a gente precisa contextualizar tudo o que vinha acontecendo com o povo de Deus. Nós observamos que no capítulo de número 3 de Josué, nós estudamos que ocorreu ali a travessia do Jordão. No capítulo 4, há ali a construção do memorial. Eles erguem um memorial para que todas as vezes que o povo olhasse para aquele memorial e todas as vezes que os filhos olhassem, eles se lembrassem do Deus que havia feito maravilhas pelo povo de Israel. Aí no capítulo de número 5, a gente vê ali que Deus ordena a Josué a circuncisão ali dos homens e a celebração da Páscoa. No capítulo de número 6, a gente tem a conquista de Jericó e no capítulo de número 7, que foi o anterior ao de hoje, a gente vê a desobediência de Acã e, infelizmente, por causa da desobediência, a derrota para o povo de Ai. Aí talvez você me pergunte, mas por que, meu irmão, você retornou tantos capítulos para trazer essa contextualização? Meu irmão, eu retornei porque para a gente entender direitinho o contexto aqui do capítulo 8, a gente precisa entender o capítulo de número 7. Infelizmente, no capítulo de número 7, a gente tem ali o problema com a violação do mandamento, né, que Deus havia dado. Aí Acã ele vai, viola aquele mandamento e infelizmente o povo de Israel o exército de Israel cai diante do exército de Ai. E aí Josué, no capítulo 7, ele não consegue entender muito bem. Ele rasga as suas vestes, ele coloca a face no chão, né? Ele permanece em humilhação e ele indaga ao Senhor por que Deus havia feito aquele povo atravessar o Jordão. Se era simplesmente para eles serem exterminados. E aí Deus responde à oração de Josué. É descoberto ali quem havia cometido aquele pecado. De forma que eles aplacam ali a ira de Deus em relação àquele momento. E aí a gente chega no capítulo de número 8. Então, quando a gente chega no capítulo de número 8, a gente percebe que o povo de Israel, o exército de Israel, e até o próprio Josué, eles estão um pouco apreensivos, porque eles vinham ali de um momento de muitas vitórias. E de repente, no capítulo 7, a gente percebe que o povo cai, né? O povo padece para um outro povo muito menor, um povo menos numeroso. Só que aí Deus ele começa o capítulo 8 falando o seguinte, olha só que coisa interessantíssima. No capítulo de número 8, no versículo 1, começa dizendo assim, então o Senhor falou a Josué. Olha só o que Deus falou. Não temas, não desanimes, toma contigo todos os guerreiros de Israel. Levanta-te, sobe contra Ai. Eis que eu entrego em tuas mãos o rei de Ai, seu povo, sua cidade e sua terra. Trarás Ai e seu rei como trataste Jericó e seu rei. Só que olha só a diferença. Entretanto, desta vez poderei vos apossar dos despojos e dos animais. Prepara uma emboscada atrás da cidade. Então a gente percebe no capítulo 8 que o grande general de guerra de Israel era o próprio Deus. Era o próprio Deus, sem sombra de dúvida. Deus olha para Josué, Deus fala para Josué não temer,
fala para Josué não desanimar, manda chamar todos os guerreiros, manda subir contra Ai, afirma que vai entregar Ai na mão de Israel e ainda diz, dessa vez vocês vão poder se apossar dos despojos e dos animais. E ainda dá a estratégia, fala, prepara uma emboscada atrás da cidade. Prepara. Então a gente percebe que Deus, ele fala com Josué de maneira muito detalhada. Muito detalhada. E aí, eu acho interessante esse texto porque normalmente quando a gente vem de uma derrota, de uma dificuldade, a gente fica temeroso. Ainda mais quando a gente tem que enfrentar algo ou alguém que nos derrotou. Que nos derrotou. E era justamente isso que aconteceu. O povo de Israel iria enfrentar novamente um povo que havia derrotado eles. E aí no capítulo 8 a gente segue e nós observamos que Josué ele executa uma manobra militar extraordinária. Olha só o que acontece no decorrer do capítulo. Aí Josué ele vem no versículo de número 3. Ele chama os soldados para avançarem contra Ai. Josué escolhe 30.000 homens valentes e envia esses homens na calada da noite. E aí, meu irmão, olha só a manobra militar que eu estava falando. Josué, ele arma uma emboscada contra a cidade pela parte de trás, como Deus tinha ordenado. E aí, ele diz o seguinte, mas não se distancia muito da cidade e fica de prontidão. E aí, depois de armar essa emboscada pela parte de trás, ele diz o seguinte, que ele e os soldados que acompanhariam ele se aproximariam da cidade. Quando aquele povo de Ai saísse para lutar, como da primeira vez, e com certeza eles viriam com garra, determinação, porque o povo de Ai estava com a sua confiança lá em cima, porque já tinha vencido o povo de Israel na última batalha. Aí Josué diz, e como da primeira vez a gente vai fugir deles. Vai fugir deles. E aí eles vão nos seguir. A gente vai atrair eles para fora da cidade, porque eles vão pensar, estão fugindo da gente de novo. Estão fugindo de novo. Só que dessa vez, quando eles vierem atrás de nós, vocês aí vão sair rapidamente para tomar posse da cidade desprotegida. E é o Senhor que vai entregar essa cidade nas nossas mãos. É o Senhor. E aí, vocês vão pegar a cidade, vocês vão incendiar a cidade de acordo com a palavra de Deus. E olha, eu estou dando uma ordem expressa. Josué, da última vez, tinha dito, nós vamos fazer tudo da forma como Deus queria. Acã foi lá e fez de outra forma. E dessa vez, Josué, ele é bem detalhista. Ele diz, olha, eu estou dando uma ordem expressa. Uma ordem expressa, porque essa palavra que eu estou falando não está vindo de mim, ela está vindo do próprio Deus. Está vindo do próprio Deus. E aí a gente na narrativa continua, e é muito interessante porque Josué envia aquele povo ali para o lugar que ele tinha ordenado, né? E aí eles se posicionam entre Betel e Ai, né? E Josué passa aquela noite com o povo. E aí, no raiar da aurora, diz a palavra do Senhor, passou em revista o povo e, juntamente com os anciãos, líderes de Israel, partiu à frente do povo para atacar a cidade de Ai, né? E eles foram se aproximando ali daquela cidade e acamparam ao norte de Ai. E ficaram entre o vale e a cidade. E aí o que aconteceu? Josué ele toma 5.000 homens e os coloca de emboscada entre Betel e Ai. E aí o povo que estava no acampamento ao norte da cidade, né? E todos aqueles guerreiros que estavam em posição de emboscada, eles estavam a postos. E naquela noite a palavra do Senhor diz que Josué avançou até o meio da planície. E aí a gente percebe que no versículo 14,
o rei de Ai observa essa movimentação dos israelitas, né? E aí ele chama o povo, ele está com a confiança lá em cima, já tinha derrotado o povo de Israel, e ele chama o povo e fala, ó, se levanta de madrugada e nós vamos partir para batalhar contra Israel. Nós vamos partir. Só que dessa vez o rei não imaginava que havia uma emboscada armada contra eles, na parte de trás da cidade. E o rei também não imaginava que dessa vez o povo estava seguindo à risca aquilo que Deus tinha ordenado. Então, isso é muito interessante. O povo de Israel vai, se finge de derrotado e foge pelo caminho do deserto. E aí, todos os homens que estavam em Ai, eles saem em perseguição ao povo de Israel com grande brado, achando que mais uma vez eles derrotariam o povo de Israel. E aí eles perseguem Josué e eles se afastam da cidade. E a palavra do Senhor, no versículo 17, ela é clara, ela diz, olha, não ficou nenhum só homem em Ai, nem em Betel, que não saísse em perseguição de Israel. Ou seja, aqueles homens deixaram a cidade aberta, desguarnecida, porque eles queriam perseguir Israel, eles queriam novamente derrotar Israel. Só que aí, o Senhor fala com Josué, no versículo 18, estende, pois, a lança que tem na mão contra Ai, porque eu vou entregá-la agora em tuas mãos. E aí Josué, sem pensar duas vezes, ele estende ali contra a cidade a lança que ele tinha em suas mãos. E aí quando ele estende aquela lança, os homens que estavam de prontidão na emboscada, eles saem às pressas, eles entram na cidade e eles tomam a cidade e eles incendeiam a cidade. Aí quando os homens de Ai eles olham para trás, eles veem uma grande nuvem de fumaça subindo daquela cidade em direção ao céu. E eles não tinham mais para onde escapar, porque os filhos de Israel que estavam fugindo deles agora se voltam contra eles e se tornam os perseguidores. E aí Josué e todo Israel observaram que os homens da emboscada tinham tomado a cidade e que tinha muita fumaça. E eles atacam o povo de Ai. E aí os outros israelitas que estavam ali dentro saem da cidade para lutar contra eles, de maneira que eles acabam totalmente cercados, tendo Israel, povo de um lado, povo de outro lado e o povo de Ai no centro. E aí a palavra do Senhor é clara, ela diz, versículo 22, e aconteceu que os israelitas mataram todos, sem deixar um único sobrevivente nem fugitivo. Só que aí eles prendem o rei, conduzem o rei à presença de Josué. E aí depois que Israel termina de matar os habitantes de Ai, porque eles mataram até o último, não ficou nenhum, caiu todo mundo ao fio da espada. Aí a gente percebe até que a Bíblia relata no versículo 25 que naquele dia 12 mil homens e mulheres caíram mortos. E essa era a população da cidade de Ai. Porque Josué não recuou sua lança até certificar-se de que toda a população de Ai estava exterminada. E aí, como Deus ordenou, Israel se aposta dos animais, dos despojos, de acordo com a instrução do próprio Deus, que dessa vez tinha dito que eles poderiam fazer isso. Josué, então, ele queima Ai, reduz Ai a um monte de escombros, né? E aí ele pega o rei de Ai, ele enforca o rei de Ai em uma árvore e mata aquele homem. Sabe, meu irmão, às vezes a gente olha uma narrativa como essa e a gente pensa, mas por quê? Por que Deus ele agiu de forma assim a fazer o povo de Israel batalhar e sair matando todo aquele povo que estava na terra, que era direito de possessão, porque Deus havia prometido? Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Durante toda a travessia do deserto, no próprio Egito, a gente percebe que o povo de Israel, como a própria palavra do Senhor diz, era um povo de dura serviço, era um povo difícil, era um povo complicado, era um povo que abandonava o Senhor por qualquer outro Deus, era um povo que era levado por ventos de doutrinas, como a gente percebe. Então Deus não queria que o povo se misturasse com aqueles povos que os levariam de volta aos costumes pagãos.
E aquele povo também que morava ali em Canaã, eles estavam desagradando a Deus com as suas práticas. Então, não pense que Deus foi injusto ao fazer isso. Não, de forma alguma. Deus ele estava ali exercendo justamente a sua justiça para entregar ao povo a terra que ele havia prometido. Só que sabe o que eu acho mais interessante nesse texto? Quando a gente chega no versículo de número 30, a gente percebe que depois de uma guerra extraordinária, depois de uma manobra militar efetuada e planejada pelo próprio Deus, sabe o que Josué faz? Josué ele constrói no Monte Ebal um altar e ele consagra ao Senhor. Josué naquele momento ele renova a aliança de Israel com Deus. Do mesmo jeitinho que Moisés havia ordenado aos filhos de Israel, ele constrói tudo de acordo com o que estava descrito no livro da lei. E ali eles ofereceram holocaustos e sacrifícios de paz e comunhão. Ali Josué ele escreve sobre as pedras uma cópia da lei que Moisés havia escrito. E aí a palavra do Senhor diz que Israel, os estrangeiros, os naturais da terra, os oficiais, os juízes, eles ficaram postados em pé de um lado e do outro lado da Arca da Aliança, diante dos sacerdotes levitas que transportavam aquela arca. E aí você imagina a cena. Aquele povo renova a sua aliança com Deus. Josué lê todas as palavras da lei, tudo que há de bênção, tudo que há de maldição. E a palavra do Senhor diz que palavra alguma de tudo que Moisés havia ordenado, Josué leu tudo, na presença de mulheres, crianças e estrangeiros. Então, meu irmão, sabe o que é isso aqui? Isso é uma clara demonstração de gratidão. O que a gente pode aprender com essa história que a gente estudou hoje? Em primeiro lugar, mesmo sendo algo totalmente histórico, eu mais contei a história do que trouxe um aprofundamento, mas agora chega o momento de aplicação pessoal dessa palavra. Deixa eu te falar uma coisa. O general das nossas guerras não somos nós mesmos. O general das nossas guerras é o nosso Deus. O general das nossas guerras é o nosso Senhor. Então, se Deus falou com você, vai fazer assim, assim e assim. Faça, porque a vitória é garantida. O nosso Deus ele nunca perdeu uma batalha e ele nunca perderá. Só que aí chega a outra parte. Depois da guerra vencida, depois dos inimigos vencidos, depois que Deus entrega a possessão daquilo que Ele te prometeu, aí vem o momento da gratidão, vem o momento da renovação de aliança, vem o momento em que você se entrega diante do Senhor e renova a tua aliança com o teu Deus. É ou não é impressionante essa história do capítulo de número 8 de Josué? Meu irmão, não se esqueça, Deus é o nosso general. É Ele quem garante a vitória. Ele vem garantindo a nossa vitória durante todo esse tempo. Mas a gente tem que ter um coração grato. Um coração que busca todos os dias renovar a aliança com esse Deus. Eu espero que você tenha entendido. E a gente se vê amanhã para mais uma leitura bíblica diária no capítulo 9 de Josué. Que Deus te abençoe e a paz do Senhor.